Olá, meu nome é Pedro Silveira, e eu sou fascinado por recriações históricas dentro do mundo da moda. Como vocês podem ver, eu já fiz algumas coisas, no caso, essa camisa e esse cinto, e o resto, por enquanto, eu vou improvisando enquanto eu ainda não me aventurei com esses projetos de costura. E falando em projetos de costura, né, o projeto de hoje vai ser de uma camisa parecida com essa. Eu fiz com um tecido um pouco diferente e com umas medidas um pouco diferentes, que não foi uma decisão muito boa, mas vocês vão ver isso depois no final do vídeo. Esse projeto ele tem uma modelagem super simples. Ela é composta basicamente de quadrados e retângulos. Naquela época as roupas eram feitas assim. E então aqui estou eu fazendo a modelagem, esse primeiro retângulo maior. Pode fazer ele em duas peças, né, cortando ele ao meio. Ou eu prefiro fazer fazendo uma peça só, que aí só precisa costurar os lados e não fica com uma costura no ombro, né? As medidas que você vai tirar são do seu ombro ao seu ombro, com alguns centímetros, assim, 15, 10 a mais. Aí a medida ombro a ombro, né? A circunferência do pescoço, você vai colocar ali no meio. E a partir do meio da circunferência do pescoço, mais uma linha descendo, cerca de 10 a 15 centímetros, depende da sua preferência. Para fazer as mangas, você vai precisar a medida do seu ombro até o seu punho. E aí você pode fazer essa medida por mais ou menos, eu faço 75 centímetros, essa parte da ombro a, ombro a punho e o, a outra medida cerca de 40 a 45 centímetros. Eu acho que fica um tamanho bom, que a manga não fica muito exagerada, mas ela também não fica invisível. Então a gente depois tá marcando ali a parte do punho, né? Que aí é a circunferência do seu punho, mais 4 centímetros para poder fazer assim, passar por cima e fechar com um botão, por 20 centímetros para poder dobrar ela ao meio e aí ficar com a manga de 10 centímetros. E por último a gente faz os gussets, que são esses quadradinhos que eu fiz de 15 por 15, se eu não me engano, e eles ficam na parte embaixo do braço para dar um pouco mais de espaço, que depois a gente vai diminuir um pouco o tamanho da manga. E aqui rapidinho para vocês como ficou o meu modelo, né? Eu vou ter que fazer algumas alterações nas medidas, porque depois eu percebi que tem alguns errinhos. Aqui, como vocês podem perceber, eu já comecei com o meu tecido. Eu não tenho certeza o que que ele é, mas ele é muito bonito, ele tem essa texturinha assim que eu achei muito legal e achei que ia ficar bem interessante pra fazer uma chemise ou camisa, né? Eu prefiro falar camisa, na verdade, que fica mais fácil de entender. Então, é super simples esse processo. Eu dobrei ele ao meio, né? E tracei com giz as medidas que eu tinha tirado antes, quando eu fiz a modelagem, e aí eu cortei. Bom, agora que a gente já tem nosso tecido cortado no formato que a gente precisa, eu vou fazer a única parte que eu faço em máquina, que é passar um zigue-zague para poder segurar melhor o tecido e impedir que ele se desfie com o uso, né? E eu faço isso quando os tecidos eles são mais assim fiapentos, geralmente os artificiais. E aqui a gente tem um dos exemplos de porque eu não gosto muito de costurar com máquina, porque coisas assim podem acontecer. Bom, agora para fazer a manga, eu vou alinhavar ela para diminuir um pouco. Eu geralmente diminuo
10 centímetros, mas eu acho que o ideal seria 5 centímetros em cada lado, ao invés de 10 em cada lado. E aí depois que eu fizer isso, pra alinhavar assim, eu só passo um ponto corrido mesmo. E aí depois eu vou alfinetar tudo direitinho. E aí a gente entra com o backstitch. Agora que a gente já tem a nossa manga alfinetada, eu vou passar um backstitch nela. O backstitch é um ponto histórico, que ele é super simples de ser feito. Você faz um ponto, e aí de baixo para cima do tecido. E aí vai então fazer o segundo ponto, e entre esses dois pontos você faz mais um ponto, que aí você tá indo para trás, e isso dá mais resistência. É um ponto muito bom para partes da roupa que vão ficar com um pouquinho mais de tensão. E agora eu vou fazer de novo o backstitch, mas dessa vez eu vou fazer ele mais apertado, que vai ser o que vai segurar realmente a nossa manga do jeito que a gente quer ela, né? Agora eu tô alinhando o meio da minha manga com o meio da peça do peito, que é onde tem o buraquinho pro pescoço, né? E agora a gente vai começar a colocar as mangas e os gousês. Os gousês são esses quadrados aqui que vão embaixo do braço, né? E eu gosto de costurar eles logo depois das mangas, e não ele primeiro na manga e depois a manga no peito. Então ele é melhor de fazer à mão, para quem costura na máquina, me desculpe, mas eu prefiro ele à mão. Eu acho que tem um pouquinho mais de controle, menos risco de danificar a peça costurando errado, porque é uma área que é relativamente complicadinha de costurar. Agora que a gente já alfinetou os gussets, eles têm que ficar mais ou menos assim, um formatinho de diamante logo abaixo do braço, e aí depois a manga vai ser fechada normalmente. Bom, agora eu tô fechando as minhas mangas também com o backstitch. E no final eu deixo mais ou menos 5 centímetros, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da tua preferência, sem fazer a costura, que aí eu vou fechar com uma bainhazinha, que eu vou explicar pra vocês depois. E essa parte da manga é pro fechamento, né? E também porque fica mais bonitinho. Se tu quiser, tu pode fazer a manga mais toda fechada, mas ela também não fica tão bufante. Agora a gente pega as nossas duas peças pro punho, a gente dobra ao meio e a gente alfineta dois lados que estão abertos, e o outro a gente deixa sem nada pra gente poder virar. E aí depois, quando a gente virar, a gente vai costurar também com uma bainhazinha pra ele ficar fechado. Agora eu vou explicar rapidinho o que eu fiz para fazer o fechamento de todas as partes que estão com esse zigue-zague cru. Eu dobrei uma vez e depois outra, para que a parte que fica exposta é só a dobrinha do tecido, que aí fica mais bonito, não dá pra ver por dentro nem por fora essa parte do zigue-zaguezinho, caso alguém vá inspecionar a tua roupa um pouquinho mais de perto. Aí aqui mais uma vez, um pouquinho melhor para vocês verem como é que eu fiz essa finalizaçãozinha nos detalhes, e eu fechei tudo também com o backstitch. Bom, agora pra gente colocar a nossa parte do punho com a manga, a gente pega um fio do tamanho dessa peça de punho e a gente vai passar alinhavando a manga para ela ficar menor e entrar no tamanho, né, certo da peça do punho. Depois que eu costurei tudo com o backstitch, mais uma vez, agora eu vou fazer as casinhas para os botões. Eu faço o fechamento com dois botões, né, um em cima e um embaixo. E aí o jeito que eu faço isso, eu faço um cortezinho mais ou menos do tamanho que eu acho que vai ser o botão com a tesoura. E aí eu começo a pegar um fio que eu fiz com dois, né? Então eu passo o fio e amarro as duas pontas no final. Faço um ponto inicial, um círculo, ou no caso um contorno, né? Ao redor do buraco. E aí eu vou passando um ponto por dentro da casa do botão até baixo para ir fazendo esse círculo ao redor,
e fechando bem esse tecido até fechar totalmente a casinha do botão. Então esse é o nosso produto final. Como vocês podem ver, a silhueta dele tá bem corretinha, né? Dá esse efeito de recriação. Mas como eu disse durante o vídeo, né? Tem alguns problemas, principalmente nas medidas. Na verdade, só nas medidas, se eu for ser honesto com vocês, né? E eu vou mostrar agora porque, como vocês podem ver, eu não tenho muito espaço aqui para dar essa fluidez maior na roupa, né? E aí o que acontece é que acaba ficando um pouquinho mais quente para usar. E aqui no Brasil não é uma coisa boa, né? E se eu tirar aqui de dentro da calça, vocês podem ver que ela vai até aqui, um quarto da minha coxa mais ou menos. E ela deveria ir até a metade, porque aí eu consigo puxar ela um pouco mais e dar esse efeito um pouco melhor, né? Mas, tirando esse probleminha de medidas, eu estou muito feliz com o resultado final. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos detalhes.